O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas dá início hoje a um novo momento em sua história. Estreia, a partir de agora, está nascendo a TV Web Sindjornal. E para marcar esse momento histórico, nós estamos iniciando uma série de sabatinas com os candidatos, todos os candidatos ao governo do Estado. Hoje, nosso primeiro entrevistado é Golbery Lessa, do PCB. Está aqui ao nosso lado, candidato Golbery Lessa, muito obrigado pela sua presença. Para o grande público, quem é Golbery Lessa? Primeiro que quero dizer da minha alegria de estar aqui e iniciando essa nova TV, esse novo trabalho de vocês, iniciativa muito importante de jornalistas de Alagoas, e dizer que quero agradecer o convite e percebo esse tipo de iniciativa como algo extremamente democrático, extremamente isonômico em relação a todos os candidatos. Sobre a sua pergunta, primeiro eu queria precisar a pronúncia do meu nome. Geralmente no Brasil se pronuncia esse nome e a pronúncia que tenho usado é Golbery. Em francês que seria Golbery. E a gente aportuguesou para Golbery, então no meu nome de campanha é Golbery Lessa. Queria explicar as minhas motivações para essa candidatura. Primeiramente, eu faço parte dos movimentos sociais há mais de 30 anos em Alagoas. Eu tenho lutado junto dos movimentos agrários, do movimento estudantil, do movimento sindical. Tenho também lutado no campo da pesquisa da historiografia alagoana, na reflexão sobre Alagoas. E, além disso, a minha candidatura se refere também a experiências que eu tenho no universo da administração pública. Eu sou funcionário público federal do Ministério do Planejamento já há 12 anos. Tenho trabalhado em vários ministérios, cumprindo a minha função, que é a modernização dos órgãos públicos federais. Então, já trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Social, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Cultura, onde representei o Ministério em vários conselhos significativos, como o Conselho Federal do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional, como o Conselho de Combate à Pirataria, o Conselho Federal de Combate à Pirataria. Então, eu tenho uma trajetória de luta social junto aos movimentos sociais e também como técnico do Ministério do Planejamento na reflexão e na gerência de políticas públicas. Atualmente, estou exercendo meu cargo no INCRA de Alagoas, onde tenho tido a possibilidade de tentar ajudar os movimentos sociais, a sociedade, no que se refere à reforma agrária. Ser candidato em Alagoas, e principalmente com o perfil das candidaturas, não é algo fácil. Mesmo assim, o senhor aceitou esse desafio e por que encarou esse desafio? Primeiro, a minha candidatura é uma candidatura que faz parte de um projeto partidário. O meu partido é o Partido Comunista Brasileiro, o mais antigo partido brasileiro e o primeiro partido que teve uma abrangência nacional, que é o Partido de Prestes, o Partido de Graciliano, o partido de grandes nomes brasileiros e da grande parte de operários, de camponeses, de lutadores sociais. Então, o meu projeto é um projeto coletivo, um projeto partidário. Ele tem portanto, é um projeto que tem uma tradição e nessa eleição a minha candidatura ela é apenas a individualização de um projeto coletivo para o Brasil, que se baseia na ideia do poder popular, na ideia da reapresentação do projeto socialista do Brasil e também na ideia do empoderamento dos atores sociais oprimidos, como os camponeses, os trabalhadores em geral. Muito bem. Candidato Golbery Lessa, obviamente a TV Web Sindjornal, por ser uma TV de uma categoria, a categoria dos jornalistas, ela tem também por objetivo nessa sabatina focar problemas que são inerentes à nossa categoria, ligados também à gestão estadual. A nossa categoria, por exemplo, é uma das mais esquecidas pelos governantes alagoanos. Um detalhe importante é que poucos profissionais são contratados por meio de concurso público. A maioria deles atua, mesmo com toda essa estrutura gigantesca do Estado, em caráter terceirizado, ou contratos de cargo de confiança. Até um gestor, quando confia, depois demite, a pessoa fica sem direito algum. Sendo que a maioria, atuando como cargo comissionado, em muitos casos, está recebendo abaixo do piso da própria categoria. Uma vez chegando ao governo do Estado, como o senhor pretende resolver essa questão? Qual o seu compromisso com a categoria dos jornalistas?
A primeira coisa que eu queria dizer é que o nosso partido, o Partido Comunista Brasileiro, ele tem uma tradição muito antiga de ter jornalistas nos seus quadros. Nos anos 50, por exemplo, nós tínhamos jornalistas atuando em vários meios de comunicação, inclusive meios de comunicação diretamente ligados ao partido. O partido já teve jornais nos anos 50, 40, com mais tiragem do que os jornais comuns, os jornais comerciais. Então, o Partido Comunista Brasileiro tem uma tradição de ter nos seus quadros grandes jornalistas e de ter uma grande preocupação com as condições de trabalho dos jornalistas. Por exemplo, nós tivemos Freitas Neto como um dos das nossas principais lideranças, alguém que lutou por esse sindicato, alguém que lutou pela categoria em Alagoas de uma maneira extremamente corajosa e eficiente. Então, atualmente, a percepção que temos sobre o trabalho do jornalista vem no sentido da mesma que você colocou. Os jornalistas, eles são oprimidos por uma concentração de poder no meio, uma concentração em grandes monopólios, e essas empresas, por terem um poder muito grande, por terem pouca concorrência, acabam tendo uma relação muito arrogante, muito injusta com seus trabalhadores. E essa injustiça percebemos em várias dimensões. Tanto essas dimensões do salário abaixo do piso, das condições de trabalho muito difíceis, mas também, e salta aos olhos, a questão da falta de independência, de autonomia que muitas vezes as empresas impõem aos jornalistas. A falta de autonomia no que se refere ao conteúdo, no que se refere aos temas, no que se refere às abordagens. Isso também é algo extremamente contrário aos valores democráticos, contrário aos interesses da maioria da população. Então, portanto, do ponto de vista do governo, do ponto de vista de um compromisso do partido num eventual governo, teríamos, entre outras, a questão de multiplicar os concursos públicos para os órgãos públicos, para a comunicação social, para o jornalismo, para as relações públicas. Creio que esse tipo de estabelecimento da profissionalização do jornalista nos órgãos públicos seria muito importante, tanto para os próprios órgãos, quanto para a sociedade e para os jornalistas, porque se garantiria uma qualidade de trabalho, uma qualidade de comunicação fundamental, fazendo com que houvesse uma maior independência do profissional em relação a todo esse jogo político que muitas vezes é extremamente negativo para a comunicação. Dentro desse contexto do chamado jogo político, ao qual o senhor fez referência, atualmente o cargo de secretário de comunicação aqui em Alagoas é ocupado por um economista. No eventual governo do PCB, o senhor já tem algum nome, estuda a possibilidade de um nome, de um profissional, claro, do jornalismo para ocupar esse espaço? A primeira coisa sobre isso é que o partido tem uma responsabilidade com a profissionalização da administração pública. Tanto a democratização da administração pública, através de conselhos populares de políticas públicas que definiriam as linhas dessas políticas, como também na profissionalização da administração pública. Isso significa diminuir o espaço da indicação clientelista dos nomes, diminuir o espaço da ascensão de nomes para cargos sem o devido conhecimento que aquele cargo necessita. Então, se um secretário de comunicação não é jornalista, não é da área, nós temos um problema sério. Nós temos uma dificuldade muito grande que essa pessoa vai ter de entender essa área e de entender o trabalho do jornalista. Portanto, nós nos comprometemos no caso, a aceitar a indicação dos conselhos populares. Vamos sempre governar no sentido do que os conselhos populares querem, mas também focando na profissionalização desse secretário. O Estado, atualmente, candidato, ele tem o Instituto Zumbi dos Palmares, o IZP, nome, inclusive, uma homenagem histórica importante. Lá ele congrega as rádios Educativa FM, a Difusora e a TV Educativa. Só que ele vive, atualmente, um dos seus piores momentos em termos de estrutura,
no que diz respeito aos equipamentos, né? Enquanto a mídia nacional toda se modernizou, lá existem equipamentos ultrapassados, as equipes estão defasadas. E um detalhe importante, o sinal da TV, por exemplo, ele não tem alcance no Estado. O que o senhor pensa em fazer para reestruturá-lo? Isso é uma situação extremamente emblemática de como as elites governantes e as elites sociais e econômicas de Alagoas tratam a questão da comunicação e a questão da cultura. Não interessa para as oligarquias alagoanas que se baseiam no latifúndio o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento da comunicação livre em Alagoas. Não interessa porque é justamente a negação da informação e a negação da cultura à sociedade civil alagoana que garante o poder das oligarquias. Então, biblioteca pública fechada há mais de 3 anos, IZP com equipamentos defasados e com profissionais que não estão sendo respeitados, isso não é por acaso. Isso tem uma relação direta com os interesses das oligarquias de manter a sociedade civil alagoana fragmentada, manter a sociedade civil alagoana incapaz de um projeto alternativo para a sociedade. Daí que o desenvolvimento do Instituto Zumbi dos Palmares, ele pressupõe um projeto político que tire do poder essas oligarquias. Um projeto para a Secretaria da Comunicação, que seja democrático, que seja profissional, pressupõe a retirada do poder dessas oligarquias. Essas oligarquias não têm interesse na cultura, não têm interesse na comunicação. E digo mais, em Alagoas, essa situação é muito mais grave do que em outros estados. Aqui, esse egoísmo das oligarquias ele é muito mais profundo do que em outros lugares. Essa oligarquia, por exemplo, ela não permite a existência de uma orquestra sinfônica em Alagoas, não permite a existência de um teatro que funcione todo final de semana, não permite a existência de bibliotecas públicas que as pessoas possam ler. É todo um projeto digamos assim, de desenvolver a barbárie em relação à cultura e à comunicação, para que a sociedade civil não consiga se organizar contra essas oligarquias, contra esse poder. Um detalhe importante é que a gente está falando da situação do Instituto Zumbi dos Palmares, só que a imprensa oficial, que também sempre teve uma tradição, inclusive de ter muitos jornalistas em sua estrutura, ela atualmente também está submetida à administração da CEPAL, ou seja, tirou a autonomia da própria imprensa oficial. Com isso, ela perdeu pessoal, serviços, a exemplo do próprio Diário Oficial, que não é mais impresso, e atualmente todos os serviços gráficos do Estado, eles são feitos em gráficas particulares, né? E até fora do Estado, de acordo com informações já levantadas. Lá também uma carência também de profissionais concursados. O senhor pensa, no eventual governo do PCB, em também mudar essa situação, candidato? Veja, a questão da imprensa oficial é a questão da gráfica do Estado. O livro, né, é o principal instrumento de civilização. O livro é necessário para o cinema, é necessário para o jornalismo, é necessário para todas as esferas da produção cultural. Então, se você tem uma gráfica do Estado que não produz, uma imprensa do Estado que não produz em massa livros, em massa informação de qualidade, que pressupõe ter editores, ter jornalistas, ter diagramadores e todos os outros profissionais, você está dizendo que o livro não é importante e, portanto, o desenvolvimento cultural das pessoas não é importante. Daí, é decepcionante o papel hoje que cumpre a imprensa oficial e a gráfica oficial no que se refere a essa responsabilidade do Estado com uma política de leitura. Eu vejo o sucesso pontual da Bienal, feito pela Universidade Federal de Alagoas, e sempre me pergunto, depois de ver aquele evento de uma semana, onde 20% das pessoas de Maceió vão, 20% da população da grande Maceió vai à Bienal. E eu me pergunto, isso é política de leitura suficiente? Claro que não. O livro, depois da Bienal, não chega no Begel, não chega nos bairros populares em geral. O livro chega apenas na classe média alta. E quando chega? Portanto, a imprensa oficial, a
gráfica oficial teria um papel decisivo na multiplicação do livro e que esse livro chegasse até o cidadão alagoano. Para que a gente possa concluir esse bloco, candidato, Alagoas é um dos poucos estados onde há um Conselho Estadual de Comunicação. Mas ao longo do tempo ele também ficou desestruturado e, obviamente, sem condições muitas vezes de atuar. O senhor se compromete com o funcionamento do Conselho Estadual de Comunicação e mais, até em torná-lo deliberativo, como defende todos os segmentos que o integram? Com certeza. Eu creio que todos os conselhos de classe são entidades muito importantes para o desenvolvimento das várias profissões e nós nos comprometemos a fortalecer e tornar o Conselho deliberativo. A gente encerra esse primeiro bloco e daqui a pouco iniciamos falando sobre saúde.